Então, na última aula, a gente estava estudando multiplicação de matrizes e a gente viu que multiplicar matrizes, pessoal, não é simplesmente multiplicar elemento por elemento, certo? Mesmo porque nem sempre as matrizes vão ser do mesmo tipo. Então, primeira coisa, para eu multiplicar a matriz, vamos relembrar um pouquinho. Primeira coisa, você tem que verificar o seguinte. Um exemplo, isso aqui é um exemplo meu, tá? Vamos supor, eu tenho uma matriz aqui que ela é do tipo 3 por 3, né? Ela tem 3 linhas e 3 colunas. E essa daqui também é do tipo 3 por 3. A primeira coisa que você tem que observar para ver se é possível ser feita essa multiplicação é se esses números do meio são iguais. Então, ó, nesse caso, ou seja, se a quantidade de colunas dessa for igual à quantidade de linhas dessa, os números são iguais? São. Então, eu posso multiplicar as matrizes. E, além disso, a matriz resultante, pessoal, vai ser, digamos assim, que sobrar daqui, né? Porque, se você tirar esses dois aqui, vai sobrar 3 e 3. Então, a minha matriz resultante vai ser do tipo 3 por 3. Eu sei que ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, certo? Vamos relembrar. Como é que você multiplica matrizes? Então, você vai multiplicar linha por coluna, correto? Então, cada linha você vai multiplicar por cada coluna aqui. E aí você vai completar a primeira linha. Depois, quando você for trocar de linha, você vai trocar de linha na sua resposta. Você vai multiplicando pelas colunas. Então, vamos lá. Linha por coluna. Você multiplica os correspondentes e soma depois. Então, vai ficar assim. Então, quem que vai ser o primeiro elemento? Primeira linha com a primeira coluna. Então, ó, 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Ó, multiplica e já vai somando, tá bom? Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Correto? Tudo bem? Esse seria o meu primeiro elemento. Ainda com a primeira linha. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. Multiplica e já vai somando. 0 vezes 0 vai dar 0. Então, mais 0. 0 vezes 2, né? 1 vezes 1 dá 1. 0 vezes 2 vai dar 0. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Certo? Então, aqui fica menos 1. Correto? E agora, a primeira linha com a terceira coluna. Então, ó, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. Acabou a linha, não acabou? Então, agora eu vou para a próxima linha. Agora eu vou multiplicar a próxima linha aqui. Vou multiplicar por cada uma dessas colunas. Então, 3 vezes 1, 3. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. E 0 vezes 1, 0. A segunda linha, terceira coluna. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Agora, a última linha. Então, agora eu vou multiplicar a última linha por cada coluna. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Terceira linha com a segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 1, 0. E por último, que vai ser o último elemento aqui, a terceira linha com a terceira coluna. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Ok? Então, aí, fazendo as continhas aqui. Então, 1 com menos 1 vai cancelar, vai sobrar 0 aqui. Então, o primeiro elemento é o 0.
Aqui também, ó, esse 1 cancela com esse 1, também sobra 0. 0 com 0, com menos 1 vai ficar menos 1. 3 mais 0 vai dar 3. 3 mais 2 vai dar 5. 0 mais 0 vai dar 0. 1 mais 0 vai dar 1. 1 mais 2 mais 0 vai dar 3. E 0 mais 0 vai dar 0. Tá vendo? Que essa matriz resultante, ó, ela é do tipo 3 por 3. Ó, 3 por 3. Foi isso que a gente viu na aula passada. Como é que a gente multiplica duas matrizes, beleza? Relembraram, pessoal? Dá um joinha aí para mim, se relembraram, se tá ok. Ficou alguma dificuldade aqui? De boa? Maravilha. Então, agora o que a gente vai ver? Acho que faltou fazer um exercício, né? Faltou fazer um exercício. Então, vai lá na página 45. O exercício 2 eu fiz, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Foi feito o exercício 2. Faltou o 2 e o 3. Faltou o 2 e o 3. Então, vamos fazer o 2. Leia o texto e faça o que se pede. Vou só pegar minha folhinha aqui, pessoal. Só um minutinho. Vão tentando fazer o 2. Pode tentando fazer. Enquanto eu vou pegar minha folhinha aqui. Bom, o texto diz assim, né? Arquimedes, candidato a um dos cursos da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC para colher informações. Uma das constatações que fez foi a de que existe grande proximidade entre engenharia e matemática. Numa aula de álgebra matricial do curso de engenharia, o professor pediu aos alunos que resolvesse a seguinte questão. Se A é uma matriz formada por esses elementos, ele quer que você calcule quanto que vale A elevado ao quadrado. Então, o que é A, uma coisa elevada ao quadrado? Ela vezes ela, né? Então, eu vou multiplicar a matriz A por ela mesma. E aí a gente vai ter vou multiplicar ela por ela mesma. Lembrando que matriz, pessoal, você pode usar colchetes ou parênteses para representar, tá bom? Eu gosto de usar mais o parênteses. Então, 1, 2, 3 e 4 vezes 1, 2, 3 e 4. Né? Essa multiplicação ela é possível porque a matriz tem a mesma ordem, né? Aqui a ordem é 2, duas linhas, duas colunas, aqui também. Então, o resultado vai ser uma matriz de ordem 2 também. Então, vamos lá, multiplicando e já vai somando, tá? Então, vamos lá, primeira linha com a primeira coluna, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Então, 1 com 1, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 3 dá 5, dá 6. Certo? 1 vezes 1, 2 vezes 3. Agora, a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. Acabou a primeira linha, passa para a segunda linha. Então, segunda linha. Primeira linha com primeira coluna. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. E, por último, segunda linha com segunda coluna. Multiplica e soma. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16.
16. Então, matriz resultante vai ser, aqui vai ficar 7, 10, 15 e 24. Ok? Que é a alternativa... Opa, 22, desculpa. 22. Que é a alternativa C. Que é 22, tá? Alternativa C. Beleza? Tranquilo? E o último aí, o exercício do Enem. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas em uma tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4, né? Então, matriz é uma tabela, né? Nesse caso aqui, seria uma matriz 4x4, porque tem 4 linhas e 4 colunas. E que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas usando o produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Aí ele pergunta, para obter as médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por... Então, pessoal, ele quer obter, né, qual foi a média final de matemática, de português, de geografia e de história. Aí, então, ele vai pegar essa matriz e vai multiplicar por uma outra matriz para obter a média. Bom, intuitivamente, pessoal, intuitivamente, qual que vocês ficariam entre dúvida? Intuitivamente. Daria para ficar em dúvida entre quais? CBI. Não é? Porque se você vai tirar a média, não é? Você vai dividir por 4. Não vai? Uma coisa você vai dividir por 4. Então, daria para ficar dúvida aqui entre a letra B e a letra E. Então, como você vai obter? Vamos pensar agora, ó. Por que não pode ser? Qual matriz? Essa aqui é uma matriz de qual tipo? É uma matriz 4x4. Correto? É uma matriz 4x4. Então, a matriz que eu vou multiplicar, essa matriz aqui, né, ela obrigatoriamente tem que ter 4 linhas. Ok? Porque esse número aqui tem que ser igual ao número que está aqui. Então, é uma matriz que ela vai ter 4 linhas. Então, seria a matriz E, e não a B, porque a B ela tem uma linha só. Então, seria a matriz B. E é verdade, né? Porque, ó, se eu fosse fazer aqui, se eu fosse multiplicar, eu não vou fazer aqui, mas, ó, o que aconteceria aqui? Eu teria uma matriz, no caso, ó, essa daqui é uma matriz coluna, né? Ela tem 4 linhas e uma coluna. Então, a minha matriz resultante, ela teria 4 linhas e uma coluna. Seria uma matriz parecida com essa daqui. Se você pegar, ó, linha vezes coluna, o que você vai ter? Vou fazer só com a primeira, ó. Linha, se você pegar e multiplicar a linha pela coluna, você vai ter a média de matemática. Porque você vai multiplicar e somar tudo depois, não vai? Então, ó, não vou fazer a conta aqui, mas só para a gente ver, ó. 5,9 vezes 1 sobre 4. Então, aqui, a média da matemática. Você vai multiplicar e somar, não é? Então, ficaria 5,9 sobre 4, mais... Aí depois, ó, esse com esse. 6,2 sobre 4, mais 4,5 vezes 1/4. Então, 4,5 sobre 4, mais 5,5 sobre 4. Aí você iria para o próximo elemento.
E assim por diante. Aqui seria o quê? A média de matemática. Aí as outras seria a média de português, depois a média de geografia, depois a média de história. Ok? Então, para obter a matriz média final, você tem que multiplicar pela matriz E. Então, alternativa E. Beleza? E de entenderam? Sim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem, Brenda? Sim, eu saí para entrar pelo computador. Ah, não, mas tá entendendo? Tá tranquilo? Sim, de boa. Beleza, pessoal. Então, finalizamos esse módulo. Ainda falando de multiplicação, tá? Vamos para o módulo 84 agora e ver algumas propriedades de multiplicação de matrizes. Pessoal, algumas propriedades das matrizes, elas se assemelham com a propriedade dos números, mas isso nem sempre ocorre. Vamos ver alguns casos em que a propriedade de multiplicação de matrizes valem como se as matrizes fossem números, certo? Mas tem casos em que não dá certo certas propriedades. Por exemplo, a gente sabe que o produto de dois números vale a regra da comutatividade, né? Então, eu sei que 2 vezes 3 é 6 e que 3 vezes 2 também é 6. Então, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Lembra lá? A ordem dos fatores não altera o produto? Na multiplicação, na multiplicação de matrizes, isso não é verdade. Se eu multiplicar uma matriz A por uma matriz B e multiplicar uma matriz B por uma matriz A, se eu comutar, vai ficar diferente, tá bom? Então, nem tudo que se aplica nos números vai se aplicar para as matrizes, mas algumas coisas sim. Então, vamos lá. Aqui, estou multiplicando 3 matrizes, né? Associar as duas primeiras com a última é a mesma coisa que associar a primeira com as duas últimas. Isso aqui também vale nos números, né? Certo? É o que a gente chama de propriedade associativa. Associar as duas primeiras com a última é a mesma coisa que associar a primeira com as duas últimas. Beleza? Tranquilo. No mundo dos números, isso aqui é distributivo, né? É a distributividade. Regra do chuveirinho, né? Regra da distributiva. Só que aqui, pessoal, o A, o B e o C, eles não são números, tá? Eles são matrizes. Ok? O A, o B e o C, eles são matrizes. Eu estou mostrando que algumas propriedades dos números também valem no mundo das matrizes. A distributiva vale. A distributiva à esquerda. Tá? Aliás, desculpa, a distributiva à esquerda. Tá? No caso aqui, o C está à esquerda. Então, se eu fizer a distributiva, igual eu faço os números, o que a gente vai obter? C, a matriz C vezes a matriz A, mais a matriz C vezes a matriz B. Então, se eu tiver uma matriz C multiplicada por uma soma de matriz, vai valer a propriedade distributiva, a regra do chuveirinho. E a distributiva à direita também é verdadeira. Então, aqui ficaria como? Distribuindo aqui. C vezes A, certo? Ou A vezes, aqui, A vezes C, fazendo a distributiva daqui, ó. Daqui para cá. A vezes C, mais B vezes C. Correto? Joia? Muito bem. Pessoal, lembra que eu comentei com vocês da matriz identidade? Matriz identidade é representada por esse izinho aqui, tá? No I maiúsculo, tá? A matriz identidade. A matriz identidade, ela faz o papel do número 1 na multiplicação. Quando eu multiplico um número por 1, não altera, não é? Não altera o resultado. É a mesma coisa aqui. Se eu multiplicar a matriz pela matriz identidade,
eu vou obter a própria matriz. Desde que a multiplicação seja possível, né? Desde que seja possível essa multiplicação aqui. Quem que é a matriz de identidade? Quem que lembra o que é a matriz de identidade? Matriz de identidade, pessoal, vamos relembrar aqui. É aquela matriz quadrada em que os elementos da diagonal é igual a 1 e tudo que está fora da diagonal é igual a 0. Então, por exemplo, ó, matriz de identidade de ordem 2 é uma matriz quadrada. A matriz de identidade é sempre quadrada. Então, quem que seria? Ó? 1, 0, 0, 1. É uma matriz, ó, duas linhas, duas colunas. A diagonal principal é formada por 1 e o resto é tudo 0. Tá? Quem que seria uma matriz de identidade de ordem 3? 3 linhas, 3 colunas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Ó, diagonal principal formada por 1. O resto é tudo 0. E assim por diante. Tá? Poderia ter aqui uma matriz de identidade de ordem 4. Tá? Então, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Opa, coloquei. Tá certo. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Então, matriz, ó, diagonal principal formada por 1 e o resto é tudo 0. Isso é uma matriz de identidade. Então, se for possível fazer essa multiplicação, A vezes I vai ser igual à própria matriz A. É como se esse I fosse o meu número 1 no mundo dos números. Só que aqui eu estou no mundo das matrizes. Então, se o A, um exemplo, se o A for do tipo M por N, né, uma matriz M' e N colunas, obrigatoriamente a matriz de identidade tem que ser da ordem N, ok? Para que esses números fiquem iguais, para que seja possível a multiplicação, beleza? E aí a minha matriz resultante vai ser a própria matriz A, M por N, ok? E se meu I tiver à esquerda do A, continua valendo a propriedade, tá? I vezes A vai ser a própria matriz A. Desde que essa multiplicação seja possível. Só que aqui, se a minha matriz A for do tipo M por N, aí a minha matriz de identidade tem que ser ordem M. Tá? Para que esses números fiquem iguais, ok? E aí, a minha matriz resultante vai ser a própria matriz A. Entenderam? Certo? Bom, e essa propriedade aqui, A vezes isso aqui. Isso aqui não é o zero, pessoal. Isso aqui é a matriz nula, que faz o papel do zero no conjunto dos números. Tá? Então, aqui é a matriz nula. O que é a matriz nula? Matriz em que todos os elementos é igual a zero. Tá? Então, a gente chama de matriz nula. Novamente, só pode ser feita essa multiplicação se a condição for satisfeita. Então, se, por exemplo, A é M por N, então a matriz nula ela tem que ser da ordem N, ok? E se a matriz nula estiver à esquerda, aí a ordem da matriz nula tem que ser M, tá? Em ambos os casos, né, a multiplicação de uma matriz por uma matriz nula, o que vai dar, gente? A matriz nula, né? É como se ela fosse o zero lá dos números. Então, isso daqui vai ser a matriz nula. Okay? E essa matriz nula vai ser uma matriz do tipo, ó, se você cancelar aqui N com N, né? Vai ser uma matriz, ó, porque quando eu falo de ordem N, pessoal, tá? Em vez de colocar N por N, eu posso deixar só um N, né? Ou N por N. Certo? Quando for os dois iguais, não precisa colocar os dois, basta colocar um. Mas aqui, ó, só para a gente ver que tipo que vai ser essa matriz, né? Se você cancelar aqui,
vai sobrar uma matriz do tipo M por N. Então, a matriz nula vai ser do tipo M por N, ok? Nesse caso aqui, vai ser uma matriz nula. Qual que vai ser o tipo dessa matriz? Ó? Aqui, essa matriz é de ordem M, né? É a mesma coisa que eu colocar M por M, correto? Se eu cancelar aqui o M, vai sobrar M por M. Então, vai ser uma matriz de ordem M por M. Beleza? Bom, aqui, A vezes B, tá? A transposta de A, transposta do produto, né? Lembra que esse Tzinho aqui em cima significa transposta, né? O que é matriz transposta? Quando você troca linha por coluna, tá? Então, cuidado que aqui tem um detalhe. Qual que é aqui o erro que você pode cometer aqui, né? É falar que isso daqui é AT vezes BT. Transposta de A vezes transposta de B. Está quase certo, pessoal. Só que nesse caso, vai ser a inversa. Aliás, vai ser o contrário. Primeiro, você coloca o B. Depois, é o A. Tá bom? Aí fica correto. Assim, tá errado. Ok? Certo? Então, nesse caso aqui, né? Primeiro, você coloca B, depois o A. Beleza? Então, essas propriedades aqui que valem nos números e valem também para as matrizes. Alguma dúvida? Agora, tem uma propriedade, como eu já comentei para vocês, que vale para os números, mas que não vale para as matrizes, que é a comutatividade. Tá? Então, antes aqui, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo. Eu tenho essa matriz e eu quero calcular isso e isso, tá? Então, eu tenho a matriz A e vou calcular pela matriz identidade. Vamos ver o que vai dar. Pegando a matriz A, ó, 1, 2, 3, 0, 6, 1. Eu vou multiplicar pela matriz identidade de ordem 3. Então, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Essa daqui é da ordem 2 linhas, 3 colunas, né? 2 linhas e 3 colunas. A matriz identidade de ordem 3 é essa matriz aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Correto? Eu vou mostrar para vocês que isso aqui vai dar a própria matriz A. Vamos fazer aqui, ó. Vamos verificar que isso aqui realmente vai dar a matriz A. Então, linha por coluna, ó. Linha por coluna. Como tem vários zeros aqui, vai facilitar o cálculo, tá? Então, ó, 1 vezes 1 vai dar 1. 2 e 0 vai dar 0. 3 e 0 vai dar 0. Correto? Então, aqui vai ficar 1. Então, vai ficar 1 mais 0, né? 1 vezes 1, 2 é 0, 3 é 0. Agora, segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 vai dar 2, então mais 2. E 3 vezes 0 vai dar 0. Agora, essa linha com a última coluna. 1 vezes 0 vai dar 0, mais 2 vezes 0 vai dar 0, mais 3 vezes 1 vai dar 3. Observem que vai ficar igual, ó. 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. Aqui, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes 1 vai dar 0. 6 vezes 0 vai dar 0. E 1 vezes 0 vai dar 0. E por último, né? Segunda linha, terceira coluna. 0 vezes 0 vai dar 0. Segunda linha com segunda coluna. 0 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 1 vai dar 6. 1 vezes 0 vai dar 0. E por último, né? Agora sim, segunda linha com a terceira coluna. 0 vezes 0
0. 6 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Então, observe que a matriz resultante vai ser a própria matriz A. Então, aqui vai ficar 1, 2, 3. Aqui vai ficar 0, 6 e 1. Beleza? Ok? Do mesmo modo, pessoal, eu conseguiria provar, então aqui, né, ficou provado que A vezes a matriz identidade vai ser a própria matriz A. Ok? Do mesmo modo, pessoal, eu provo que a matriz identidade de ordem 2 vezes a matriz A, né, a matriz A, que é do tipo 2 por 3, do mesmo modo, né, fazendo a multiplicação, eu vou chegar que esse resultado vai ser a própria matriz A. Ok? Beleza? Muito bem. Alguma pergunta? Por enquanto, não. Beleza. Bom, aí como eu falei para vocês, pessoal, temos que tomar cuidado que é uma propriedade que vale nos números e não vale nas matrizes. E, geralmente, em perguntas, né, questões que envolvem propriedade de matriz, cai essa pegadinha aqui. A multiplicação de matrizes não é comutativa. Não é. Então, pode ser que seja em alguns casos? Sim, mas eu não posso generalizar. Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Vamos mostrar isso aqui com um exemplo. Olha só. Fazendo um exemplo aqui. Eu vou multiplicar A vezes B, depois B vezes A, e vai dar diferente. Então, ó, primeira linha com a primeira coluna. Outra cor aqui. Primeira linha com a primeira coluna, tá? Então, ó, 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 0, 0. Certo? Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Agora, segunda linha. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 0, 0. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Então, essa multiplicação vai dar como resultado a matriz 2, menos 1, 6 e 4. Beleza? Agora troca. Vocês vão ver que vai dar uma matriz diferente. Agora eu vou fazer a matriz B vezes a matriz A. Então, ó, primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 1, 2. Multiplica e vai somando. 1 vezes 3, 3. Agora a primeira linha com a segunda coluna. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 1, 1. Agora vai para a segunda linha. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 3, 3. E por último, segunda linha, segunda coluna. 0 vezes menos 2 dá 0. E 1 vezes 1 dá 1. Então, a matriz resultante aqui, ó, vai ficar 5. Menos 4 com 1, menos 3. 0 com 3, 3. E 0 com 1. Tá vendo? Então, ó, A vezes B ficou diferente, né? Ó, diferente de B vezes A. Beleza? Então, essa propriedade da comutatividade não vale. E isso, pessoal, acarreta consequências em outras propriedades. Isso aqui vai acarretar algumas consequências em outras propriedades. Como, por exemplo, nessa propriedade aqui, ó. Né? Nos números, no mundo dos números, a gente sabe quanto que vale isso aqui, no mundo dos números, né? Se eu fosse fazer isso daqui nos números, aí seria o seguinte, né? Se eu fosse fazer nos números, vamos seguir que fosse números aqui, tá? Vou fazer analogia com os números. Aí seria, ó, eu vou fazer a distributiva, tá? A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Aí você iria fazer, né? A
vezes A ficaria A ao quadrado, não é? A vezes B, então mais AB, correto? Aí depois seria com B. B vezes A, BA. E B vezes B, B ao quadrado. Beleza. Se isso aqui fosse números, pessoal, essas duas coisas seriam iguais. Certo? E aí, se fosse números, tá? E aí você teria que A ao quadrado. Aí, ó, como essas coisas seriam iguais, você pode colocar 2AB. Não é assim que a gente faz números? Né? Nos números é assim que a gente ficaria. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Só que na matriz, não. Aonde que está o erro? Aqui. O erro, pessoal, é que nas matrizes, esse AB não é igual a esse BA. Então, eu não posso juntar essas duas coisas. Entenderam? Então, no caso das matrizes,